Olá, um salve para todos vocês que nos escutam. Eu sou Monique Prado e esse é o Maconhômetro Política, um projeto do Cannabis Monitor de entrevistas com agentes políticos que mobilizam a pauta antiproibicionista nos espaços da política institucional. Neste mês de setembro de 2022, no período de campanhas eleitorais para o pleito de outubro, nós estamos realizando uma série de entrevistas com candidaturas de todo o país que têm a pauta antiproibicionista como bandeira política. Nossa proposta é conversar com essas figuras que propõem disputar a pauta da política de drogas nas casas legislativas brasileiras e entender como eles são atravessados por esse tema e por que se projetam politicamente através dessa luta. Deste modo, buscamos trazer para os ouvintes do Maconhômetro uma aproximação com os atores que representam a nossa causa nos espaços políticos de exercício da democracia. Para os que ainda não me conhecem, eu sou Monique Prado, sou cientista social, pesquisadora, ativista antiproibicionista e assessora parlamentar para a área de política de drogas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Neste episódio, eu recebo 3 candidaturas antiproíbas de São Paulo, que são a Maísa Diniz, que é formada em administração com especialização em gestão pública e certificação internacional de gerenciamento em inovação social, organizadora do maior evento de inovação política do país, a Virada Política, e fundadora do Vote Nelas, um coletivo suprapartidário que incentiva a participação de mulheres na política. Suas pautas são redução às desigualdades, mais acesso à saúde e ao uso medicinal da cannabis, além de legalização total da planta e promoção do seu desenvolvimento tecnológico. Está candidata a deputada federal pela Rede Sustentabilidade. O Raul Tami, que é profissional delegado do Conselho Regional de Educação Física, CREF4-SP, conselheiro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, SBEC, membro da Executiva Municipal do Partido Verde, PV São Paulo, e um reconhecido ativista e agente político pela regulamentação da cannabis no Brasil. Além disso, ele é um empreendedor e produtor de eventos, atuando há mais de 10 anos nesse setor, promovendo inclusão social através de projetos esportivos, educacionais, recreativos e culturais. Está candidato a deputado federal pelo PV. E o Santo Legaliza, que é pai, vegano, ecossocialista, youtuber e estudante de pedagogia. É ex-estudante da USP, onde foi coordenador de extensão universitária e presidente do Grêmio Politécnico. Atua junto a movimentos de moradia, reforma agrária, reciclagem, economia solidária, rádio e software livre. Suas bandeiras de luta são a legalização da maconha, a defesa do meio ambiente e o combate ao racismo e à fome. Está candidato a deputado federal pelo PSOL. Olá, Maísa, Raul e Santo. Obrigado por toparem ter essa troca com a gente aqui no Maconhômetro. Oi, gente, feliz em estar aqui com a oportunidade. Obrigada de novo. Estou super contente de estar aqui ao lado de pessoas tão incríveis para falar de um assunto que é super importante. Estou me candidatando pela primeira vez. Acredito muito que a gente precisa trazer grupos minoritários para os espaços de poder. E a minha pauta do coração, de amor, que eu acredito que vai ser uma pauta eterna, é a pauta de mais mulheres na política. Então, cada vez mais, a gente olha para o Congresso Nacional e a gente não se vê. E isso, para mim, é essencial para garantir uma democracia mais justa e democrática. Então, queria muito agradecer a oportunidade. Eu estou aqui me candidatando pela primeira vez em defesa da legalização da cannabis no Brasil. De novo, o Brasil fica na lanterninha dos processos que já são pauta nos principais países no mundo hoje, que já legalizaram, que já estão trazendo essa discussão de uma forma madura e democrática. Então, trazer a pauta, colocar a cannabis no centro do debate, levar a cannabis para o Congresso Nacional é uma pauta de futuro e é por isso que eu a defendo. Então, queria agradecer a oportunidade. Obrigada. Bom, olá. Meu nome é Raul Tami, gostaria de agradecer, fico honrado pelo convite, poder estar aqui com a Monique Prado, com a Maísa, com o Santo, nesse podcast Maconhômetro, da Cannabis Monitor. E agradeço muito pela oportunidade de poder me apresentar, para as pessoas que estão ouvindo aí e que vão ouvir. E também gostaria muito que todos nós fôssemos eleitos no dia 12 de outubro para fazer uma base sólida ali no Congresso e conseguir avançar com a pauta, que essa é o único jeito, Então, a gente tem que se organizar e votar em quem nos representa. Tá faltando 20 dias para as eleições hoje, do dia da gravação,
Então, é isso, está em cima da hora. Quem ainda não decidiu, tá aí 3 opções boas de São Paulo para você pesquisar e votar, né? Em quem você acreditar que está de acordo com seus ideais, aí, com a forma que essa pauta pode avançar. E fico à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo. E mais uma vez aí agradeço pela oportunidade de poder estar me apresentando, falando um pouco mais aí sobre a relação desse tema com a minha vida. Olá, maconhômetro. Obrigado pelo convite. Fico feliz de estar aqui. Sou o Santo. Sou um maconheiro nato. Se vocês estivessem vendo a imagem, vocês estariam até sentindo o cheiro aí da casa de vocês. Sou do PSOL, então trago todas as bandeiras de esquerda, todas as lutas aí por direitos humanos, mas a maconha é a minha causa principal. Então eu quero lá compor a bancada da maconha, torço também que nós 3 estejamos lá, possamos lutar por essa causa que não tem mais como esperar. É uma questão de justiça social, de combate ao racismo, saúde, economia, tudo, tudo. Então, se a pessoa tivesse só uma causa e ela fosse a maconha, seria uma causa gigantíssima, com várias frentes para lutar. Então é isso, estou ansioso aí pela nossa conversa e bora lá. Maravilha, pessoal. Eu vou começar com uma pergunta geral para vocês 3, com o objetivo da gente ter uma dimensão sobre o envolvimento de cada um de vocês com a pauta da política de drogas e, consequentemente, com a militância antiproibicionista. Como cada um de vocês foi atravessado por essas questões e o que sensibilizou vocês a se voltarem para essa disputa política? Resumindo, qual é o lugar de fala de vocês em relação a essas pautas? Bom, gente, eu sou de Goiânia, eu vim para cá fazer faculdade. Eu acho que sempre tive essa veia administradora. Fiz administração, sou administradora de formação, e eu acho que é com esses óculos que eu vejo o mundo, para além de tantas outras vertentes, né, vieses pessoais que eu tenho. Mas como gestora pública, cada vez mais eu vejo o fracasso da entidade pública em relação à política de drogas. Então, eu parto de um lugar que eu falo sem muito constrangimento. Eu não sou usuária, já fumei maconha, já comi, já experimentei outras drogas, mas eu passei por um processo depressivo que para mim foi muito agressivo há 5 anos atrás, e desde então eu me encaretei ainda mais, assim. Eu estava até hoje, eu tive a oportunidade de passar uma parte da minha manhã com o Eduardo Jorge, e ele estava falando que ele é careta e tal, e ele disse que ele pôs essa conta na idade. Então, eu tenho muita cautela para usar qualquer tipo de substância que mexa com a minha cabeça, porque eu realmente passei por um processo pessoal de depressão que foi muito agressivo para mim. Apesar disso, eu sempre convivi com pessoas usuárias, ou usuárias de uso recreativo, ou pessoas que utilizam para fins medicinais. Então, a pauta da cannabis, para mim, sempre foi a experiência da maior hipocrisia social no Brasil, e como administradora é a maior oportunidade que a gente tem hoje para interromper o rolo compressor da desigualdade. Então, falar da cannabis medicinal hoje, para mim, e da cannabis medicinal não, da cannabis em si, da planta, é um lugar muito confortável. Eu me surpreendo e me frustro muito mais com a classe política, porque o que a gente escuta, eu imagino que o Santo e o Raul também devem ouvir muito isso, nossa, que coragem você está falando de maconha. E o que eu vejo é uma classe política melindrosa, é uma classe política que não tem coragem, que não se coloca à disposição para efetivamente trazer soluções a partir do Estado, a partir da gestão pública, para resolver os problemas reais da nossa população. Então, eu parto desse lugar. Ao mesmo tempo, eu tento me envolver, pelo menos, com a causa em todas as circunstâncias, desde a Marcha da Maconha, da qual eu pude fazer parte esse ano, e foi incrível, foi lindo demais. Acho que o Santo estava lá também, né, Santo? A gente se encontrou em algumas reuniões, e ao mesmo tempo está presente em outros espaços em que a cannabis também já está sendo pautada. Então, assim, para mim, o meu desafio é como é que a gente faz para que as lideranças políticas tenham a honestidade de falar sobre um problema que é urgente e que vai trazer uma solução que atravessa vários problemas crônicos do Brasil.
desde a produção de desigualdade até o racismo, o encarceramento em massa da população jovem e periférica, e cada vez mais a gente vê um milindre, todo mundo recuando, todo mundo não veja bem. Então eu me sinto muito confortável de falar da cannabis, e é exatamente desse lugar de onde eu estou partindo de uma pessoa que não se considera usuária, já fumei, mas não me sinto ofendida se alguém me chamar de careta, tá tudo bem. E, ao mesmo tempo, isso não tira de mim a legitimidade de trazer a pauta da cannabis como prioritária na minha campanha, porque a minha campanha não gira em torno do meu umbigo, mas o que eu proponho é uma solução concreta para reduzir a desigualdade e para fazer com que um Congresso Nacional esteja efetivamente pautando o futuro e que deixe de ser um sinônimo de retrocesso. Então, na minha percepção, o Congresso é a principal porta de entrada de inovação política, e falar da cannabis é deixar o futuro entrar para a política também. Eu, desde jovem, né, minha formação é em educação física, mas desde jovem eu pratiquei esportes e pratico até hoje, e sempre ouvia comentários, né, a respeito do uso de maconha, que aliviava dores e auxiliava na recuperação pós-treino. Mas isso, depois de um tempo, eu pude comprovar, né, que era verdade. E só depois de um longo período, né, eu já estou com 39 anos de idade, então, mais ou menos em 2014, nessa época que o Eduardo Jorge foi candidato a presidente, começou a falar sobre cannabis medicinal aqui no Brasil, pelo que eu me lembro. Os primeiros casos, né, foi mais ou menos nessa época. E aí, na hora, eu já associei que eu já sabia disso, apesar de não ser falado em nenhum lugar, né? Estava começando também a internet, não era como é hoje. E depois de alguns anos, em 2017, minha mãe bateu, né, a cabeça no chão em uma queda, um acidente em casa, e foi fazer um exame de ressonância no hospital, só para garantia, né, que não tinha acontecido nada. E ela descobriu né, nesse acidente que havia um tumor cerebral, né, um adenoma de hipófise, que ele já tinha um tamanho considerável, né, 1,2 centímetros, já era recomendado a cirurgia, e não havia nenhuma outra alternativa, que os 6 neurocirurgiões que ela passou não conheciam nenhum outro tratamento, era somente a remoção cirúrgica, e minha mãe se recusou a fazer devido a possíveis sequelas irreversíveis, né, decorrentes da cirurgia. E tanto eu como minha família inteira e minha mãe, foi um período muito, muito difícil. A gente ver minha mãe abalada psicologicamente, né, por consequência de uma grave doença, sem tratamento, né? O único tratamento invasivo ela não aceitou fazer devido aos riscos, né, graves, de sequelas graves. Então, eu falei para ela, já tinha ouvido falar alguma coisa sobre cannabis medicinal, já até sabia, de certa forma, que era verdade, né? Antes de eu ouvir falar que era medicinal na mídia. E minha mãe, mesmo sendo uma pessoa esclarecida, uma biomédica, mestre, doutora em saúde pública, ela não aceitou facilmente fazer um tratamento com maconha, né? Porque ela foi criada, né, de uma educação tradicional, e na cabeça dela a maconha era uma droga, como qualquer droga mais pesada, que a pessoa poderia roubar para comprar droga se ficasse sem, esse tipo de pensamento aí, né, que as pessoas têm aí por um preconceito, né, cultural. E eu acho que esse é o grande desafio, né, na política sobre esse tema, né, cultural, como fazer as pessoas entenderem a versatilidade dessa planta. E falando em remédio, já não é fácil, né? Então, eu gostaria de ver legalizado, acho que, assim como a indústria do álcool e do tabaco, que fazem tão mal para a sociedade como a da cannabis, ou até pior, né, do uso adulto, mas ninguém fala em acabar com essas indústrias e os empregos e a renda, os impostos que elas geram, né? Então, eu sou a favor da regulamentação da cannabis, acredito que o primeiro passo é o medicinal, porque foi assim em maioria dos países, e acho que é o primeiro passo. Quem tem alguém doente na família, ou a pessoa própria que está doente, sabe a dificuldade que é não ter acesso ao medicamento, gastar muito do seu salário,
e às vezes só para ter um remédio paliativo. Então, assim como muitas pessoas, eu mandei muitos depoimentos para minha mãe de diversas pessoas, e pesquisas, estudos. Então, eu espero que alguém que esteja ouvindo aqui, conhece alguém que está precisando, passe esse depoimento, né? Temos um vídeo também no YouTube, diversos registros do caso da minha mãe, caso de diversas pessoas que podem estar se beneficiando com o uso da cannabis, né? E não são poucas patologias, não, né? E voltado mais à minha área profissional de educação física, eu venho também desde 2019, se não me engano, 2020, quando começou o primeiro curso do Padre Ticão, da Unifesp, curso de extensão, e eu participei como aluno do primeiro, depois venho participando como palestrante, né? Meu TCC sobre o uso do CBD por atletas virou uma palestra, né? E virou depois um capítulo de um livro também. Então, eu fico muito feliz de estar avançando com esse tema e também estar avançando com esse tema no Conselho Regional de Educação Física, que em breve teremos aí novidades, né? E no momento não posso estar divulgando, mas fiquem atentos aí e vamos seguir. Bora. Bom, agora pensando aqui para responder, e eu consegui conceituar que a primeira vez que eu vi maconha foi dentro da minha própria casa de infância, e que minha irmã que estava fumando, e era uma relação tensa, mas eu era bem ingênuo, nem sabia o que era. Então eu sabia que tinha uma tensão ali entre meu pai e minha irmã, mas eu não sabia o que era. Mas aí, recapitulando agora a história, quando eu comecei a pensar aqui do ponto que eu pensei, só que aí eu fui voltando e falei, não, mas teve antes, teve antes. Então teve esse primeiro momento, era muito novo, assim, e minha irmã mais nova ainda, e passou muito tempo, depois com os amigos, eles também estavam fumando, e me ofereceram, e assim, eu nem sabia o que era direito, quando eles passaram uma terceira vez, assim, que eu fui pensar em falar, talvez eu quero provar, acabou. E aí eu nunca mais vi a maconha de perto durante, acho que, alguns bons anos aí do colegial e tudo, e do começo da faculdade. Aí quando eu estava na faculdade, eu fui muito induzido, né? Coisa que não foi assim com a maconha, com o álcool foi. Eu fui muito induzido a beber. Ah, toma um pouquinho, toma um golinho, só para brindar. Era assim, e aos poucos eu, que não bebia nada até aquele momento também, virei um grande alcoólatra, assim. Então, quando eu ia para um show da faculdade, às vezes eu matava uma garrafa de cachaça antes de sair de casa, para chegar lá e beber mais um monte. E acontece o que muita gente vai saber, que é você começa a não lembrar de várias noites da sua vida, você acorda e fala, meu, como é que eu vim parar aqui? E aqui às vezes é no seu quarto e você não sabe como você foi para lá, mas também muitas vezes é na rua. Eu já acordei várias vezes na rua, falei, meu, eu tô no meio da rua aqui. Inclusive uma vez foi meu irmão que me achou dormindo na calçada e, e ele tava saindo para passear de moto e todo aparamentado, esses motocross assim, e aí de repente eu acordo com ele me chutando assim, falando, Rafael, né? Meu nome de batismo original é Rafael. Foi na faculdade que eu passei a chamar santo, outra história, né? Um pouco antes da maconha entrar na minha vida. E aí eu acordo e ele, ô, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem, tá tudo bem. Fingi que tava tudo bem, não sabia nem onde tava direito, mas levantei e saí andando para não passar vergonha ali. E isso aconteceu várias vezes na faculdade. E numa das baladas que eu tava, uma vez, a gente desistiu de ficar na balada, voltou para casa, e aí foi que surgiu o primeiro baseado mesmo. Aí a gente tava lá e tava com duas amigas, elas sacaram o baseado, no caso, e acendeu e eu aí ele já tinha uma noção do que seria. Falei, é legal, eu quero, provei e achei excelente, assim. Achei muito maravilhoso, completava muito o que eu sim, a carência que eu estava tentando suprir ali com o álcool. Porque eu já era um militante político, então eu já tinha uma insatisfação com a desigualdade social, com toda a violência da nossa sociedade, e eu estava tentando tapar aquele buraco com o álcool. E assim, é muito divertido. Eu não quero aqui fazer um moralismo com o álcool, porque eu acho ele muito legal também. Até um certo momento é uma droga que potencializa muito as nossas relações sociais, né? Então a gente sabe, porque isso é abertamente visto na nossa sociedade. Inclusive, a gente aqui nessa eleição, a gente não pode anunciar
a nossa luta pela legalização da maconha, se a gente quiser impulsionar no Facebook, no Instagram. Mas anúncio de vinho passa toda hora. Então o álcool tem essa outra condição na nossa sociedade e ele tem uma função ali também muito boa enquanto droga, mas ele passou da medida, ele tem uma consequência muito pesada, né? Então, assim, às vezes eu já acordei machucado, eu já acordei na mão da polícia, me torturando violentamente, me chamando de maconheiro, mas era um dia que eu estava só bêbado. E aí, assim, a maconha me tirou disso. Eu, de repente, não dependia mais do álcool. Eu fumava meu baseado e no cenário universitário que eu vivia, todas as minhas relações eram com pessoas maconheiras ou chegadas. Então a gente saía de casa em casa, era uma comunidade só de maconheiros, assim, eu vivia só naquilo. E tanto que quando eu saí daquilo até estranhei, falei, ué, que ninguém vai acender um baseado e tal, e ter essa, nossa, tem que sair no cantinho para fumar, galera. Era até uma coisa estranha. Então a maconha veio e foi muito bom para mim, eu consegui realmente me distanciar do álcool, ter uma distância segura com ele até hoje. E aí é desse ponto de vista que eu parti, porque eu já era um militante político, quando eu chegou a maconha, eu virei um militante da causa. Então eu já ia em marcha, desde antes de ser uma marcha da maconha, e a partir daí cheguei na conclusão, né, estudando, de que é uma lei racista. E aí, para além de todos os outros benefícios, o medicinal, o econômico, etc., que o país está perdendo, o mais grave é a gente continuar com uma lei racista até hoje. Então esse é o meu ponto de vista da maconha e esse é o ponto de vista da legalização que eu quero. Que seja um reconhecimento, se não estiver reconhecendo, se a gente fazer uma lei que legaliza a maconha e não reconhece o racismo que foi sua proibição, a gente está perpetuando o racismo. Se a gente fizer uma lei que legaliza a maconha, mas uma pessoa preta com baseado na mão continuar tomando enquadro, a gente está, mais uma vez, fazendo uma lei racista. Então eu vou estar lá para lutar com todas as unhas ali para não acontecer isso. Para a gente não errar historicamente e a gente fazer uma legalização antirracista. Eu acho muito maneiro, assim, escutar como que a maconha passou pela vida das pessoas, assim, como que as experiências pessoais acabam motivando as pessoas a se engajarem politicamente. Acho isso muito legal. Bom escutar as histórias de vocês. E, bom, queria que falassem um pouco também dos impactos da atual política de drogas em São Paulo e as consequências que vocês observam nos seus territórios. Quais são as principais questões que mobilizam o ativismo político local? Bom, gente, eu vim para São Paulo fazer faculdade há 15 anos e eu acho que o que a gente sempre viu, todo mundo viu aqui em São Paulo, quem não viu, fechou o olho, é a ampliação da Cracolândia, é a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade por causa da cannabis, por causa do crack e por causa de outras drogas, mas antes de qualquer coisa, por causa da política proibicionista, da ausência do Estado, desse governo falido que foi o governo Bolsonaro e que ainda está sendo. Mas eu queria trazer um outro relato, porque talvez isso seja uma coisa nova também, porque eu passei esses últimos 2 anos de pandemia, eu me mudei para a zona rural de São Paulo, ali em Atibaia, e realmente é uma rotina, é uma interação muito diferente do que acontece na zona urbana. Então eu queria falar sobre esse assunto porque, inclusive, ele é a primeira etapa do meu projeto político em relação à cannabis, que é a quantidade de desinformação vinculada à planta. Então, assim, as pessoas não sabem quase nada sobre isso, elas repetem preconceito, desinformação, coisas completamente sem nenhum respaldo. As pessoas, inclusive, não sabem o que é a cannabis, não sabem se você fuma, se você cheira, se é uma planta, se é um pó, as pessoas não sabem do que se trata. Então eu acho que essa é uma das coisas que mais me sensibiliza, dentre tantas outras, mas estando na área rural, é a desinformação, é o preconceito, porque uma pessoa só é contra a legalização da cannabis, gente, se ela não tiver lido sobre o assunto, se ela não tiver visto alguma coisa que tenha respaldo científico, técnico, do que está acontecendo em outros países, do que os pesquisadores já chegaram. Hoje saiu uma notícia no Correio Brasiliense falando do impacto da cannabis em relação aos sintomas da Covid. Então, assim, isso
me dá uma agonia, assim, sabe? Porque as pessoas repetem preconceito e esses preconceitos criados da política de guerra às drogas. Então, totalmente equivocado, uma hipocrisia e, no final das contas, a gente está falando de desinformação, de falta de informação qualificada sobre o que é a planta, sobre como que você cultiva a planta. O que eu tenho visto, inclusive, nas minhas redes sociais, que a gente viralizou alguns vídeos, estamos conversando com cada vez mais pessoas, é que tem, inclusive, maconheiros, usuários que não sabem que você não fuma a planta, você fuma a flor. E aí tem essa novidade, o pessoal sabe o que é cannabis, mas não sabe o que é o cânhamo. Então, cada vez mais, o que eu vejo que é essencial para a gente dar a qualidade que o debate merece é discutir informação verdadeira, sabe? Informação sobre a cannabis. Então, eu acho que isso vem de um lugar, para mim, que, na minha percepção, a gente não vai conseguir avançar enquanto a gente vê o governo federal, por exemplo, lançando a cartilha sobre cannabis sistematizada, produzida pelo governo, pelos ministérios, falando, por exemplo, que a cannabis não tem caráter medicinal, terapêutico, falando que a cannabis gera mal-estar, que os usuários da cannabis são menos felizes. Gente, esse é o governo produzindo fake news de forma sistemática. Então, assim, essa guerra, ela também precisa se alinhar com a produção de informação verdadeira sobre o que é a cannabis, o que significa, para a gente espalhar a informação, porque o que eu mais escuto, não sei se o Santo e o Raul acontece isso comigo, que eu sou uma destruidora de famílias, que a cannabis vai acabar com a família brasileira. E eu sei que isso vem de um lugar moralista, conservador, mas cada vez mais a gente rebate o ódio e o conservadorismo e o preconceito com informação. Então, isso para mim é o que eu mais tenho visto quando eu converso com as pessoas na rua, tanto as pessoas que são a favor quanto as que são contra, mas eu já não vou mentir que eu tenho cruzado com muito mais pessoas que são a favor e que se sensibilizam muito com a nossa coragem de trazer a pauta da cannabis para o centro do debate. Bom, eu acredito que aqui é difícil falar em proibicionismo num país que você acha facilmente, né, em qualquer lugar, a maconha vendida junto com outras drogas, né, muito mais pesadas, como cocaína, crack e outras. Então, ao mesmo tempo que ela já é também, de certa forma, legalizada, porque na farmácia quem tem dinheiro consegue estar adquirindo, né? E também já nas associações, algumas que estão buscando o seu direito no judiciário, né? Não, como os deputados não estão fazendo o papel de legislar, está sobrando para o judiciário, como foi o caso comigo e com a minha mãe também, né? Em 2018 para 2019, nós conseguimos um dos primeiros salvo-condutos para cultivo e extração, fabricação artesanal do remédio para consumo próprio, né, no tratamento da minha mãe. Então, de lá para cá, houve um crescimento gigante, né? Da minha mãe foi o 37º do Brasil, hoje já se fala que esse número está perto dos 1.000 já salvo-condutos individuais, ou alguns também de associações, né? Alguns poucos que já têm decisões. E então é muito, muito desigual, né? Com certeza a gente está muito atrasado aqui nas políticas públicas voltadas a esse tema, não só o medicinal, mas falando em medicinal fica ainda mais difícil de entender como a pessoa consegue ser contra, né? O remédio que muitas vezes é o único remédio para alguém que tem uma doença grave, como é o caso da minha mãe. Então eu acho que o exemplo pessoal da minha família, do tratamento da minha mãe, minha história também, ajuda a vencer esse desafio cultural das pessoas não aceitarem se tratar com uma planta, mas ao mesmo tempo elas se tratam com derivados de outras plantas também muito piores, né, como o ópio, né? Então a pessoa tem realmente preconceito e precisa superar isso, né? Em outros países, como os Estados Unidos, o CBD não é considerado nem um remédio, não precisa de prescrição médica, ele é um suplemento alimentar, sendo livre seu comércio. E isso é ótimo, porque ele está substituindo analgésicos e anti-inflamatórios muito mais potentes no sentido de prejudiciais, né, que precisam de prescrição médica lá, porque
O uso prolongado, o uso excessivo mata, né? A gente tem aí dados de pesquisas nos Estados Unidos, de 2000 passou 70 mil mortes por ano para 90 mil mortes por ano. Isso, estou falando, a maioria desses casos são mortes com remédios prescritos, não são de uso de drogas. O uso de drogas é um número mínimo. E esse número já de 90 mil mortes por ano supera os acidentes de trânsito, as mortes causadas por esse tipo de acidente nos Estados Unidos, né? Então é espantoso como a gente ainda não regulamentou, né, uma planta de uso medicinal, milenar, né, uso ritualístico, diversos tipos de uso, né, religioso, e o industrial, principalmente, né, que onde está sendo regulamentado, está gerando muita renda, salvando aí diversos estados nos Estados Unidos, onde já regulamentou. Hoje já é a nona cultura mais valiosa dos Estados Unidos, está acima do trigo, sendo que o trigo é produzido em todos os estados, né, e a cannabis não. Então, eu acredito que o desafio, novamente, como eu falei, é cultural mesmo aqui no Brasil. Esse é o principal desafio e precisamos de uma bancada forte, uma base sólida para avançar esse tema no Congresso, porque a oposição está organizada, inclusive médicos como Osmar Terra e sua turma, que defendem clínicas de internação, esse tipo de absurdo, com conflito de interesse, né, porque eles são ligados a essas entidades, então a gente tem que falar. E hoje, já em pouco tempo, né, na época que eu falei para minha mãe, há uns anos atrás, aí não tinha tanta coisa na internet. Hoje aqui já tem diversos casos no Brasil, muitas patologias, né, que a cannabis trata, e podemos falar também de outros tipos de uso industrial, né, mas não vou me prolongar agora, deixa para seguir respondendo as próximas perguntas. Obrigado. Bom, eu acho que aqui em São Paulo, bem no território aqui, mas eu acho que se expande nacionalmente. O que mais atinge a gente em relação a cannabis é a violência, né? Então, assim, inclusive foi até um ato falho eu falar cannabis, porque eu gosto de reforçar que é a maconha, né? A gente não fala fazeulos vulgares. A gente fala feijão, né? A gente come feijão, não come fazeulos vulgares. Então a gente a sociedade, ela lida com a maconha. E, inclusive, assim, ela conhece a maconha. Porque a maconha está entrelaçada na sociedade de um modo, desde a camada pobre até quem está rico conhece a maconha. Então, assim, o que torna a maconha um tabu é a violência. É a violência que é aplicada a partir do Estado, né? E como eu falei, e como a história mostra, já com recorte racial. Porque a maconha vem na história negra. Ela vem a partir da história negra para o Brasil. E aí os portugueses, para fazer a perseguição ao povo que eles antes escravizavam e recentemente estavam começando a parar, começou a criar novas regras que mantivesse a segregação racial, o que paira até hoje na nossa sociedade. Então a gente não pode fazer uma pesquisa científica e vai ver isso, ou a gente pode pegar os memes da internet e ver lá foto do Itaú, sabe, 50 tons de branco, foto dos gari do Rio, todo mundo negro. Então até hoje é a mesma coisa. E aí a gente vai pro presídio e vai ver a mesma coisa. E aí a gente vai ver que o baseadinho na mão da pessoa preta pesa muito mais que 400 quilos de cocaína no helicóptero do deputado, do senador. Então, eu acho que assim, é o que é mais doído, assim, porque essa violência dói nos corpos diretamente, os corpos são violentados, às vezes a gente tem um número aí de 180 mil pessoas que poderiam ser soltas com a legalização da maconha, só dela, só de pessoas que não cometeram crimes violentos, que as suas prisões foram só relacionadas porte ou comércio de maconha, mas dói assim psicologicamente. A gente vive uma sociedade que, se você é uma pessoa preta, uma pessoa pobre, você tem uma relação com a polícia, por exemplo, que é péssima. Porque a polícia tá ali sempre passando com a cara feia, tentando te oprimir. E usando, às vezes, a desculpa disso. Ah, fumou um baseado, é desculpa para tomar um tapa. E isso eu acho que, assim, afeta todo mundo. Afeta nós mais.
mas afeta todo mundo, vira uma sociedade que tem medo um do outro, que a gente não convive. Então é uma lástima, assim, que... E aí, falando disso, uma planta comum, de jardim, que é muito menos perigosa que uma Comigo Ninguém Pode, que uma espada de São Jorge, às vezes, se o cachorro comer, pode passar mais mal do que se comer a maconha. Então, assim, não tem porquê. É uma irracionalidade que se baseia numa visão de ódio, de segregação racial e de ódio. Então, isso eu acho que, assim, isso é o que me motiva e eu acho que é o que motiva também a organização, né, os movimentos. Eu acho que é sentir isso na pele. A Marcha da Maconha mesmo, eu acho linda mesmo, muito linda, porque de repente é isso, muita gente preta toma a rua e de repente acende os baseados e o negócio é assim, é um nevoeiro, pá, um nevoeiro gigante e a polícia tá do lado lá fazendo o papel dela, ó, só para ninguém se machucar aqui. Apesar de que ficam gravando tal, querendo sempre, no final dessa marcha, inclusive, houve um ato de violência da polícia, jogou a viatura para cima da gente, foi assim, muito tenso, muito triste, muita gente correndo, né? Então, como tem muita gente, fica perigoso só das próprias pessoas correndo. Uma pisotear a outra, foi por muito pouco que não aconteceu nada. Então isso é o que mais me dói, isso é o que eu acho que, assim, tem que ter gente lá no Congresso falando disso todo dia. Falar, ó, é isso. E aí eu sei a próxima pergunta que vai falar do que a gente vai fazer lá. E é isso que eu quero fazer lá. Quero questionar todo dia a legalidade de uma lei tão violenta, que só agride quem é menos protegido financeiramente ou racialmente pela sociedade. Muito bom, gente. E com base nisso tudo que vocês falaram, nós queremos saber, caso vocês sejam eleitos, como que vocês pretendem fazer para atuar politicamente para essas pautas avançarem, essas pautas que são caras aos movimentos sociais nesses espaços? Só queria complementar uma coisa que o Santo falou que eu achei incrível. Faltou um nominho importante que ele falou sobre um helicóptero cheio de cocaína que caiu, de um senador, né? Então, os grandes traficantes não estão na favela, não estão na periferia. Nesse caso, ele está dentro do Congresso. Olha só que coisa, dentro do Senado. Sobre o meu projeto político e como eu pretendo atuar dentro do Congresso Nacional, eu acho que a primeira coisa é que a gente vai precisar, na minha percepção, eu quero ser uma voz ativa, capaz de conversar com quem pensa diferente, para trazer a pauta da cannabis e construir a pauta da cannabis a partir de uma solução coletiva. Então, a gente viu, por exemplo, no que aconteceu com a Dilma, no processo de golpe, a gente precisa, são 513 deputados. Então, é muito voto para passar a pauta da legalização, principalmente da legalização adequada, porque garantir uma legalização que não englobe, por exemplo, o autocultivo é um equívoco, né? Porque a gente vai colocar todo o dinheiro, todo o potencial da planta na mão dos laboratórios e, de novo, as pessoas que mais precisam e que mais sofrem com o proibicionismo não serão colocadas como protagonistas. Então, o meu projeto, ele está faseado em 4 etapas. Ele começa com um investimento acadêmico em ciência, em tecnologia, e isso foi uma coisa que despencou no governo Bolsonaro e que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso, falando do Fundo de Apoio à Pesquisa, por exemplo, em 2015, o investimento público, CAPES, CNPq, era aproximadamente 14 bilhões de reais. Em 2020, isso vem despencando desde 2016, e em 2020 chegou a 4 bilhões de reais. Então, assim, a gente precisa garantir investimento, fundo público, para fomentar a pesquisa na planta da cannabis. Os Estados Unidos, a China e o Canadá hoje são campeões no registro de patentes de tecnologia à base de cannabis. E o Brasil, de novo, é lanterninha, porque a gente fica aqui discutindo se focinho de porco não é tomada, se cannabis é a porta de entrada. E assim, cada vez mais a gente perde a oportunidade. Então, garantir uma produção qualificada de conteúdo é a gente conseguir lidar com a desinformação e com o preconceito que as pessoas têm. Então, esse é o número 1 que vem junto com a cannabis de uso medicinal. A gente precisa, e é urgente, garantir o fácil acesso ao remédio à base de cannabis para quem precisa. Hoje,
Se você for na farmácia com uma prescrição, você tem acesso a pelo menos 15 rótulos de remédios à base da cannabis. Esses valores podem chegar de 300 a 3 mil reais. Então, assim, o que a gente precisa é colocar as associações que elas sim lutaram para garantir o remédio na mão de quem precisa, junto com a permissão do autocultivo. Porque só assim a gente vai ter uma política que coloca a cannabis como um remédio e faz com que o processo dessa cadeia seja efetivamente justo e não produza desigualdades, garantindo monopólio para os grandes laboratórios. E aí, na sequência, a gente vem com cânhamo industrial. Eu acho que eu não tive oportunidade de falar, mas o meu partido é a Rede Sustentabilidade. Então, trazer um partido que tem sustentabilidade no nome é porque eu efetivamente estou em volta de ambientalistas, de pesquisadores. Então, trazer a pauta da cannabis com viés ambiental é essencial, porque tudo que é de plástico podia ser de cânhamo. O cânhamo é a cannabis que não chapa, que tem menos de 0,3% de THC e tem uma das fibras vegetais mais fortes do mundo. A gente poderia diminuir a dependência que a gente tem do petróleo e de produtos, por exemplo, o ciclo do plástico, que não é sustentável financeiramente e ambientalmente, e garantir um ciclo que é capaz de regenerar por onde ele passa e tendo uma relação do meio ambiente com a floresta muito mais justa, capaz de garantir regeneração mesmo por onde passa, até chegar na cannabis de uso recreativo, porque a gente tem que ter o direito sim de fumar o que quiser, de usar o que quiser, e não é o governo que tem que impedir isso. O que a gente tem que garantir é uma política de redução de danos qualificada, como já acontece, por exemplo, aqui em São Paulo, com distribuição de camisinhas no metrô. Distribuir camisinha é um exemplo de política de redução de dano, né? Quando você vê aquele pacotão enorme com um monte de camisinha, aquilo não é incentivo, você não está incentivando ninguém a transar, mas você está garantindo que caso a pessoa tenha relação sexual, que ela faça isso da forma mais segura possível. Esse é o papel do Estado. Então eu acho muito importante reforçar isso, porque eu não incentivo que ninguém fume. A minha campanha política, por defender a legalização, não defende que as pessoas, não incentiva que as pessoas fumem. A mesma coisa com o álcool. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto e liderar um projeto de uma das maiores cervejeiras sobre redução de danos, e é exatamente sobre isso. O que a gente precisa garantir é que a pessoa que é usuária faça isso da melhor forma possível, tendo as informações qualificadas para que seja bom e não para que seja ruim, sem negar que a gente está falando de um psicotrópico, assim como acontece com o cigarro e com o álcool. E aí vale lembrar também que o governo, a Secretaria da Saúde aqui em São Paulo, fez uma baita mobilização incentivando as pessoas a deixarem o cigarro. E isso garantiu uma redução de 22% para 11%. Então, assim, a gente ter uma conversa franca é essencial. E a política de redução de danos precisa ser primordial, precisa estar na frente quando o assunto é o uso recreativo. Então, essas são as minhas pautas. Eu acho que tem uma outra frente de trabalho que a gente está trabalhando e a gente deseja que ela aconteça, que é a construção da bancada da cannabis, para garantir que isso não é uma pauta partidária, para além de direita e esquerda, para além de toda essa polarização que está corroendo a nossa cultura política e a nossa democracia. A intenção é a gente colocar a planta no meio da mesa, para garantir uma conversa madura e democrática sobre ela. Eu acho que, para avançar sobre esse tema no Congresso, precisamos de uma bancada forte, mais de um parlamentar. Precisamos ter a maioria que concorde com isso para a pauta avançar. Eu vou citar, por exemplo, antes de citar, eu gostaria de reforçar, então, mais uma vez, né, a necessidade de elegermos muitos parlamentares com essa bandeira, né? Cada vez mais esse tema está ficando popular, já é científico, né? E as pessoas têm acesso às notícias, e os parlamentares de todas as ideologias já está chegando perto deles, ou na família, alguém que eles conhecem, que precisa do remédio, por exemplo. Então, falando em remédio, a gente já está chegando na maioria da população, né? Nas pesquisas mostrou que já tem mais de 70% a favor, mas já estamos chegando na maioria do Congresso também, ainda não estamos. Tanto é que temos muitos projetos lá engavetados, na Câmara, também no Senado, inclusive no STF, que seria o mais abrangente deles, que descriminalizaria o consumo para uso próprio, não só da maconha, mas de outras substâncias, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública no Senado, em 2019, se não me engano, e desde então esse projeto está parado, né?
tinha lá essa bancada de oposição que é muito organizada, né? Da turma aí do Quirinos, Marterra, Laranjeiras, isso da turma. E também na Câmara temos o famoso PL 399, que ele é muito criticado por não ser muito abrangente, né? Apesar de já permitir o cultivo com muitas restrições aqui no Brasil, o uso medicinal e também o uso têxtil, mas não prevê o autocultivo, nem o uso religioso e outros tipos de uso, e também não regulamenta bem as associações, né? E ele foi aprovado na comissão especial, esse PL 399, ele já deveria estar no Senado. Foi feita uma manobra na última audiência pública que o presidente da Câmara fez essa manobra para engavetar o projeto, submeter ao plenário de todos os deputados, né? O que já havia sido aprovado. E nessa última audiência, eu estava já começava essa pandemia de Covid, e eu fui indicado pela liderança do PV, eu estava aguardando com o login oficial, virtualmente, né? Esse não foi igual da outra vez em Brasília, esse foi virtual, mas fui censurado, né? Por esses parlamentares aí que eu já mencionei, sem aviso prévio, me deixaram esperando online do início ao final da sessão, não comunicaram a liderança do PV, não fui o único, foi eu e mais uns 3 ou 4, depois vieram dar uma desculpa que iam limitar no número exato e alternar um contra e um a favor, mas não é respeitoso fazer isso com uma pessoa, né? Deixar lá esperando e sem comunicar, isso é o mínimo, né? Mas é assim que esse governo age. Então, eu estou aqui dando o meu exemplo pessoal na luta pelo tratamento da minha mãe. Já corri o risco de ser preso e processado por produzir o remédio que minha mãe utiliza para sobreviver com qualidade de vida. E assim como eu, muitas pessoas sofrem e têm esse medo, né, de acordar e ser preso, ou de acordar e não ter mais o remédio que garante que minha mãe reduz o tumor dela, que garante que crianças que têm muitas crises de epilepsia por dia passem a ter uma ou nenhuma. Então, tem muitas famílias que servem de exemplo, e tem muitos parlamentares que também, já essas pessoas, infelizmente, na família deles, né, assim como acontece com todo mundo. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, e não é como eu gostaria, mas é essa a minha luta, até porque envolve um círculo social muito menor para liberar o remédio, né? O problema é que essas pessoas maliciosas aí da oposição desvirtuam completamente o debate e fazem essas manobras e deixam quem precisa do remédio sem ter o acesso. E para quem tem dinheiro, tudo bem, consegue comprar ou consegue importar um remédio isolado, que é fraco comparado com o produzido pelas associações ou pelo produzido aqui em casa, né, que eu faço para minha mãe, por exemplo. Mas é importante a gente dar acesso para quem precisa, seja pela associação, seja pelo autocultivo, seja o comprar, o importado, porque, por exemplo, no esporte, somente o CBD não é mais considerado antidoping. Então, é inexplicável, porque o THC também tem efeitos anti-inflamatórios, né, agelador, mas não pode usar. Então, tem muito interesse da indústria farmacêutica e a gente está aqui para, não para falar mal da indústria, mas para defender a liberdade de escolha. Então, não é sobre maconha, é sobre liberdade de escolha. Cada um pode fazer o que quiser, não vai liberar e cada um vai ter um baseado na boca aceso para fumar. Quem quiser tomar seu remédio, vai tomar. Quando regulamentar o uso adulto, quem quiser fumar vai ter o seu, com medidas educativas, restrições, assim como foi feito com o álcool nas bebidas alcoólicas e diminuiu o consumo, e do tabaco principalmente, né, que houve restrições muito maiores de locais para consumo fechados e etc., que com certeza impactaram bastante, né? Porém, apesar de ser substâncias regulamentadas, devido ao alto custo de impostos, e por causa desses tributos, as pessoas têm que ir para o Paraguai comprar para revender aqui mais barato do que compra aqui. Então, isso não elimina 100% também desse mercado corrupto, né? E a maconha, né, a proibição da maconha só contribui para a corrupção e para defender o crime organizado, o monopólio do crime organizado, que é quem tem o monopólio dessa substância hoje em dia, né, que vende em todo lugar. Então, tá mais do que na hora da gente
agir e rever essas leis proibicionistas, racistas, sim, como o Santo falou. E eu posso até citar um exemplo dessa temporada do Pico da Neblina, que o pessoal está assistindo, depois que legalizou, aí, enfim, o personagem principal estava fazendo um trabalho de investigação para a polícia do cunhado dele, e no meio desse caminho, desse tempo aí, legalizou, e aí a polícia, não satisfeita com o que ele já havia feito, falou assim, você precisa colocar uma escuta, fazer mais coisas aí, porque ele é liso, ele não tá falando o suficiente. Ele, peraí, já legalizou, não legalizou? Então eu posso até ter feito algumas coisas, mas já no passado não é mais crime agora. Então, e agora que crime que eu fiz? Então esse é um problema também que fica aí. Quando legalizar, quando regulamentar, todas essas pessoas que estão encarceradas, que são muitas, né? Mais de 60%, por pouca quantidade, tá lá, e aí? Vai soltar todo mundo. Então, assim, a luta não é fácil, precisamos de muitas pessoas como nós para seguir em frente, porque tem gente ganhando com a proibição, muitas pessoas estão ganhando com a proibição, e então precisamos ter a bancada forte, e gostaria muito de estar defendendo lá no Congresso, junto com muitas pessoas. Acho que é importantíssima a participação em todos os partidos, e fico feliz de ter aqui companheiros do pessoal e da rede nessa luta, porque não é fácil mesmo. E mesmo no PV, que foi o pioneiro a defender esse tema, se eu não estou lá, não ia ter ninguém, e então, força pra gente. Eu acho que a resposta é bancada da maconha. A primeira resposta é essa mesmo. Precisamos da bancada da maconha, então aqui vocês já tem 3 nomes daqui de São Paulo, e aí eu vou dar uma dica aqui para facilitar para mais outros 3 estados, se for do Rio de Janeiro, se for de Minas Gerais ou se for de Santa Catarina, pode votar 5042 também, que vai cair num companheiro lá de luta pela legalização. Então aqui do Rio de Janeiro, André Barros, Minas Gerais, Dário 420, Santa Catarina, o Vini, fortaleçam. Isso eu acho muito importante mesmo, assim, vamos dizer que você não gostou aqui, você já tem 3 perfis diferentes para escolher, sabe? São 3 partidos, não são antagônicos, tem algumas semelhanças. Nós, eu e a rede, temos uma federação, né? Então a gente está bem próximo, inclusive nesse momento, estamos fazendo essa eleição juntos, mas que são diferentes. Tem bastante diferença também. Dá para escolher aqui 3 pessoas, mas tem outras pessoas e tem em outros estados também. Então eu acho assim, se você é da causa, tá aqui escutando um negócio que chama maconhômetro e não vai votar em alguém que está abertamente falando assim, eu vou lutar para legalizar a maconha, tá errando. Porque é isso, a primeira coisa é ter gente lá, porque inclusive, como aqui foi dito, são várias e várias frentes. Né? A gente tem a questão da violência para combater, a gente tem a questão depois de regulamentar como é que é a indústria têxtil, a indústria aí do que vai substituir o plástico, como a Maísa falou, tem muita coisa, a farmacêutica, etc, etc, etc. Então vai precisar de muita gente trabalhando na área. Chegando lá, então, o que eu pretendo? A gente vai ter que fazer projetos novos. Eu acho que com com todo o avanço mesmo, o conhecimento que a sociedade foi tendo, eu acho que atualizar os projetos que estão lá é preciso. E assim, pela facilidade, talvez vamos ter que escrever um do começo, mas chegando lá, o projeto, o PL 399, eu acho ele totalmente insuficiente. Ele vai manter boa parte dos nossos problemas. E assim, eu seguiria o que o movimento indica. Assim, na minha leitura aqui, e aí eu acho que se eleito é uma questão de trabalhar para ter uma validação mais autêntica, assim, consultar cada entidade do movimento mesmo, mas na minha leitura, o movimento quer que aprove o PL, mesmo reconhecendo que vai manter a paradigma racista, que não vai poder plantar em casa, que não vai poder fumar na rua. Mesmo com tudo isso, o movimento quer, porque todo mundo reconhece a dor das pessoas que vão se beneficiar com o medicamento ali no SUS ou na farmácia um pouco mais barato. Então, eu seguiria essa orientação do movimento. Mas, chegando lá, eu acho que assim a grande força de nós que vamos estar entrando
é chegar e tentar modificar o projeto mesmo. Falar, ó, vamos passar, mas vamos incluir que pode ter, pode fumar, pode plantar, tem que ter isso, porque aproveitar que ele está com grande chance de ser aprovada mesmo, se não fosse esse golpe, como o Raul falou, já estaria quase em trâmite. Mas é isso, tá todo mundo, assim como é o outro ponto que eu falaria, que é ir pro STF, falar pro STF, ó, anda com o negócio. Agora tem aqui, vocês têm apoio, inclusive, podem desenrolar o processo, porque tá lá, tá favorável, a votação foi toda positiva em relação à maconha, foi o denominador comum dos votos, né? Então teve voto que buscou maior liberdade, falar de todas as drogas, de saber que isso sim que vai, né, acabar com a guerra às drogas, vai poder ajudar as pessoas, até as mesmas as que têm algum uso problemático, procurar auxílio, vai trazer a liberdade real, mas o denominador comum foi esse dos paradigma aí do Uruguai. Então, pelo menos 6 plantas, 25 a 40 gramas de maconha é o que você pode ter, que é um paradigma mesquinho pela questão assim de se você analisa que a proibição é o absurdo. Então a gente não devia estar pensando assim, a gente devia simplesmente, não, maconha a partir de agora é uma planta. A gente vai ver como que faz o imposto sobre a maconha em larga escala, não ficar, não, quantas plantas a pessoa pode ter em casa? Isso é totalmente uma invasão, vai ser continuar sendo uma invasão da privacidade da pessoa, não tem cabimento. Então, assim, o primeiro plano é ver se anda esses projetos, se anda esse julgamento. A gente também, um ponto que o camarada André Barros sempre fala, a questão da competição. Então, ir lá e falar como essa legislação que só permite que a gente venda os medicamentos importados no Brasil é desonesta com o próprio empresariado brasileiro, que poderia estar aí também tendo seu lucro em cima disso. Então são várias frentes, a gente vai ficar lá um bom tempo no Congresso debatendo, vão ter todas essas visões reacionárias, essa visão manicomial, que vai continuar querendo internar a gente que está lá debatendo. Eu, por exemplo, posso ser um alvo pessoal lá, porque eu sou abertamente um maconheiro. Como é que essas pessoas, que eu nem vou falar o nome, eu até sei, mas é isso. O Raul falou o nome de alguns, e que eu falo assim, essa pessoa, como que ela debate comigo? Como que ela mantém o espantalho da pessoa maconheira que é alucinada e tem um deputado eleito articulando ali, articulado na hora de falar, como que ela sustenta esse espantalho? Então é assim, causar esse desconforto no Congresso, eu já acho que é um primeiro bom passo ali. Estar ali todo dia falando, não, eu estou aqui para representar mesmo, para representar o moleque que fuma baseado, a mina que fuma baseado, a pessoa não binária que fuma baseado. Tá lá e é isso, existimos, estamos aqui, é uma questão cultural, a gente tem todas as outras argumentações, a científica, a medicinal, etc., que a gente vai juntar para quando for fazer as nossas defesas. Mas eu acho que a base é falar, é uma questão cultural, como que você proíbe uma manifestação cultural e respeita direitos humanos e está num estado de direito. Então, assim, é incompatível. A gente está aí com uma violação de direito humano escrita na nossa própria lei. Então é chegar lá com toda a força, chegar lá no PL 399 de voadora mesmo, falar, modifica isso aqui, vamos assumir os erros. Pode ser que a gente resuma em uma meia dúzia de anos de trabalho, porque senão vai ter que redigir outro projeto, vai ter que redigir outro projeto, vai ter que ficar articulando. Então a gente pode poupar anos de sofrimento para o Brasil. E eu acho que depois desses 4 anos de intenso sofrimento, de um governo maldito, junto com uma pandemia, a gente merece um alívio. Há muita resistência em relação a essa pauta, até mesmo nos partidos políticos de esquerda, que em geral costumam ser mais progressistas. Geralmente é um tema que os partidos não querem se vincular nos períodos das eleições. O posicionamento político do candidato a governador Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, é um exemplo disso que teve muita repercussão nesse período de campanha eleitoral. Queria que vocês falassem um pouco do desafio de bancar essa pauta publicamente e dividirem com a gente se vocês sofreram algum tipo de violência política ou sabotagens por causa dessa escolha.
Bom, gente, eu tenho achado muito fácil falar de cannabis. Ao mesmo tempo, eu escuto toda hora, nossa, como você é corajosa. E eu não me sinto corajosa, então eu tô ficando com medo, na verdade, porque as pessoas ficam falando que eu sou corajosa. Mas, assim, por enquanto, o que tem acontecido é, uma vez ou outra, alguém me chamando de drogada, que eu não sei ainda se isso é efetivamente um insulto, que eu acho que todos somos. Que é isso, né? Eu não fumo cannabis, eu não bebo álcool, mas assim, eu como açúcar pra caramba, durmo e acordo na rede social, então eu acho que todo mundo usa alguma droga, né? Sendo ela lícita ou não, a pessoa reconhecendo ou não isso como um uso abusivo, vou colocar assim. Eu uso de forma abusiva muito açúcar, muita comida porqueira, sou viciada em McDonald's, então assim, acho que eu tenho outras drogas. Eu acho que a violência política que eu sofro, ela é muito mais porque eu sou uma mulher jovem na política e muito menos por causa da minha pauta. Então, óbvio que é difícil a gente conseguir separar isso. Já fui xingada nas redes sociais, já me abordaram na rua dizendo que eu ia acabar com a família e que enfim, que eu não tinha boas intenções. Se no meu material está escrito legaliza a Maísa, por exemplo. Mas eu acho que eu me sinto muito contemplada, porque a gente está certo. Eu, Santo, Raul, a gente está certo, a ciência está do nosso lado, a gente tem um respaldo muito concreto, sabe? A gente conversa com as pessoas, a gente está na rua, sabe? Então, assim, quando eu vejo alguém me falando essas coisas ou me xingando nas redes sociais, eu vejo cada vez mais que esse é o desafio da polarização. O desafio não é falar de cannabis, na minha experiência. O desafio é conseguir entrar para a política. Porque as pessoas que defendem a cannabis, a maioria delas não gostam de política. E os políticos morrem de medo de falar de cannabis. E aí, nessa dicotomia, quem perde é a pauta, quem perde é a planta, quem perde são as crianças que precisam do remédio, quem perde é a juventude negra que está sendo encarcerada. Então, eu acho que na minha experiência tem sido fácil, por hora. Não sei o que vai ser quando a gente for para o Congresso Nacional, porque aí eu acho que a gente vai estar em um lugar muito mais violento e árido para se estar, mas a minha experiência de campanha, as pessoas têm sido muito gentis comigo na rua, eu tenho ouvido histórias muito pessoais, assim, e as pessoas têm se sentido confortáveis em compartilhar comigo, com a minha equipe, com as pessoas que defendem, os apoiadores, quem topa distribuir meu material. Então, eu acho que cada vez mais eu tenho tido uma conversa franca, mas sim, existe uma minoria que eventualmente me xinga ou fala alguma coisa mal, mas eu acho que entrar para a política é definitivamente a coisa mais corajosa que todos nós estamos fazendo aqui. Eu acho que o principal desafio é mesmo cultural, né? A gente tem séculos de proibicionismo no Brasil, né? E é complicado mesmo mudar a cabeça de uma pessoa, né? O da minha mãe foi difícil, ela não tendo outra opção, né? Foi difícil, então imagina para uma pessoa que não consegue se enxergar sua imagem associada à maconha, mas ela utiliza tramal, ibuprofeno e muitos outros remédios aí são drogas pesadíssimas, assim como Coca-Cola e outras aí. Eu acredito que esse exemplo do Marcelo Freixo é não só uma pressão sobre a ideologia, mas talvez uma tentativa dele de se comunicar com um público maior, né, de furar a bolha, de não estar falando só com os convertidos, mas pegou meio mal da forma como foi antagônica, né, com seu posicionamento inicial. Mas eu acredito que a gente precisa mostrar para todo mundo os benefícios da cannabis, né? Seja o do uso medicinal, seja do uso industrial, e além da liberdade de escolha, né? Para cada um poder utilizar a sua bebida, o seu cigarro como quiser, né? Na sua hora de lazer. Eu estou desde 2017 filiado no PV, desde 2019 na Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. De lá para cá já realizamos 5 fóruns municipais na cidade de São Paulo. Agora em novembro estaremos para o 11º fórum. Então eu venho trabalhando sobre essa pauta, né,
porque eu sei como foi importante e é importante na vida da minha família. Eu não mencionei antes, mas agora, ainda bem que eu lembrei, que o resultado que deu no tratamento da minha mãe, né? Preciso falar, que é uma evidência científica que espero que encoraje muitas pessoas aí e que muitas pessoas que precisam ouvir estejam ouvindo. Ela tem um tumor que é adenoma de hipófise, que não tem nenhum tratamento, como eu falei no início, somente cirúrgico, e ela não fez a cirurgia, começou a tomar cannabis. Ficou 1 ano e meio, o tumor ficou estável, que já era ótimo, né? Porque todo o tumor cresce. Além disso, ela percebeu diversos benefícios, como o estresse passou, a qualidade do sono ficou ótima, diminuíram as dores que ela tinha, dores neuropáticas nas pernas, por exemplo, dores de cabeça. E depois de 1 ano e meio, houve uma grande regressão no tamanho do tumor, que passou de 1,2 centímetros para 0,7, que é bem significativo. E no final do ano passado, houve mais uma regressãozinha, que agora ele está com 0,5. Em julho foi feita a ressonância, continua com 0,5. Então, se alguém quiser ver, aí tem todos os exames de ressonância magnética realizados no mesmo hospital em São Paulo, no mesmo equipamento, assim como tem diversos casos, como o da minha mãe, com pessoas de outras patologias que têm sucesso bem documentado no tratamento com cannabis, com maconha, né, porque tentam separar o CBD do THC, mas todos os canabinoides atuam junto no efeito comitiva. Então, não, isso é um golpe da farmácia dizer que o CBD é bom e que os outros canabinoides, como o THC, não presta. E tem diversos exemplos disso, né? Hoje em dia é fácil com a internet pesquisar, então pesquisem bastante aí, façam uso do seu voto, que essa é a maior manifestação que vocês podem fazer, né? Não adianta ir para a rua, se manifestar e depois votar em alguém que não briga pelas pautas que você acha importante, então fica difícil, né? Agora é o momento, então tem pessoas organizadas votando em pessoas totalmente diferentes da gente, né? Então, precisamos, sim, que quem conhece, vote na gente. Quem também tem algum preconceito, tem tempo, né, de abrir a cabeça, de ouvir as propostas, de pesquisar. Eu acho que, talvez, espero que tenha sido nesse sentido também a atitude do Marcelo Freixo, que era um grande líder, né, do movimento e renunciou aí, né? E humildemente assim, eu acabo sentindo também um pouco dessa responsabilidade quando eu vejo que nos locais que eu ocupo, eu sou o único representante da causa, como no próprio Partido Verde ou no Conselho Regional de Educação Física, entre outros, né? Então, também humildemente, eu como homem branco, falar de preconceito, talvez pessoas podem achar que eu não sou a pessoa ideal, mas eu estou dando um depoimento pessoal, né? É uma história que aconteceu com a minha mãe, com a minha família, comigo também, então sou mais um exemplo aí que tem isso, essa história está vinculada com a minha vida fortemente e eu tenho essa missão e vamos em frente, né? Espero poder ampliar aí minha voz e poder ajudar muito mais pessoas. Ó, dentro do PSOL não tenho grandes problemas, no sentido de o PSOL em si ele tem uma orientação antiproibicionista, né? Então nós temos uma setorial antiproibicionista onde defendemos abertamente a legalização das drogas. Obviamente, o PSOL é um partido bem diverso. Ele é composto assim por várias outras organizações e que tem algumas posturas diversas dentre elas. Algumas delas não têm essa mesma postura que a gente tem. Mas o partido sempre foi muito aberto. Eu cheguei no partido já com essa missão, já estava com isso na cabeça. Eu quero entrar no partido para me candidatar, para ser deputado federal, para legalizar a maconha. Então, assim, toda vez, primeira reunião que eu chegava, eu sou o santo. Eu tenho um canal, né? Inclusive, eu começava contando isso porque eu tenho um canal. Eu já sou um maconheiro aberto na internet já faz tempo. Eu tenho um canal que chama Vapor Barato, e onde eu falo de vaporizadores de maconha, e que tem aí 20, quase 21 mil pessoas inscritas, e que infelizmente foi totalmente censurado, e aí coincidentemente ou não, quando começou o período de pré-campanha.
Então censuraram o Instagram do Vapor Barato, censuraram o canal do YouTube, por pouco não perdi. Tive que deletar todos os vídeos, eram 300 vídeos com 4 milhões de visualizações. Eu tive que deletar tudo para não perder o canal. Então agora lá tem os videozinhos só de eu comentando o que foi e de que eu estou esperando passar a eleição para voltar para o canal e restituí-lo ali. Então eu já cheguei abertamente no partido e aí assim a gente encontra uma ou outra reação negativa, mas a majoritária é em concordância, nunca tive problema. Quando eu propus minha candidatura, não teve nenhum tipo de discriminação. E então é isso. Eu acho que o PSOL foi uma escolha acertada para mim estar no PSOL para defender a legalização da maconha. E assim, por exemplo, isso eu acho até que talvez seja a questão até que o Freixo se afastou da gente. Já era para essa mudança de perfil que ele estava vivendo aí. E eu acho infeliz que ele se declare assim contra. Eu acho que assim, mesmo que ele não quisesse abraçar a causa e falar e defender abertamente, se declarar contra, eu acho que é um erro, porque como a gente falou aqui, são muitas as evidências, são muitos os porquês. A proibição é o grande crime. Então, assim, é absurdo e a gente sabe que o Freixo é um sujeito racional que teve esses debates, escutou tudo isso. Então, eu acho que se é uma questão estratégica, eu acho que é um sacrifício muito grande na questão de coerência. Porque só para ganhar uma eleição, sacrificar uma pauta tão importante, sabe? E alguém que conheceu ali a violência do Rio de Janeiro, que lidou com isso ali bem de frente, que causa a guerra às drogas, causa no Rio de Janeiro, sabe? Uma população que sofre tanto. Quantas pessoas foram mortas injustamente, sabe? Que nem tinham nada a ver com nada com droga. É criança de uniforme, criança voltando do balé, entendeu? E é assim, e tá lá. Como que alguém que vai lá governar o Rio de Janeiro capitula dessa maneira? Então eu acho assim, muito triste ouvir isso, mas eu acho que sim, tem esse preconceito da sociedade, de uma parcela da sociedade, tem às vezes medo. Eu mesmo nessa vivência, mesmo que eu falei aqui, já tinha o canal, já estava exposto, e várias vezes nem comecei, né, o canal do nada, inocente, fazendo um vídeo, e chegou ali num nível de eu falar assim, nossa, eu tô aparecendo na internet todo dia aqui fumando maconha. Como pode, assim, né? E assim, aí eu tô ali na rua, a mesma coisa, você tá entregando panfleto, tem uma galera ali que vê e se emociona na hora. Você fala assim, ó, pela legalização da maconha. A pessoa tá te vendo ali que você vai entregar o panfleto, já faz aquela cara de quem vai receber um panfleto, né, meio... Ah, e não tem cara, né, pra vocês, desculpa. Mas eu fiz a cara de quem recebe o panfleto, que é assim, né, você às vezes nem quer, você já fala assim, pô, vou pegar mais um papel, você tá ali, tem 5, 6 campanhas, uma do lado da outra, tentando entregar panfletos para as pessoas, mas assim, aí você fala assim, legalização da maconha. Tem gente que o olho brilha na hora, fala, eu quero, vou votar em você, abraça o panfleto e vai embora feliz. Mas tem gente que torce o nariz, que quer falar alguma coisa meio grossa para você. Então, assim, tem muito isso. É assim, eu fico feliz que a Maísa não tenha entendido, assim, a princípio, por que a coragem que o pessoal congratula. Porque, assim, às vezes eu também esqueço. Eu falo, nossa, não, eu tô aqui e tal. Mas eu falo, meu, e se eu entrego para um cara e, sabe, e assim, pode ir de qualquer coisa. Porque a gente sabe que a lei é uma. E dentro da lei, eu sei, eu sou um usuário. E dentro da lei ali no 28 é só para eu tomar uma advertência e ir para casa. O que já é muito chato, já é muito absurdo. Mas a gente sabe que a lei é uma e a prática é outra. Então, assim, eu só de estar entregando um panfleto posso ser coagido ali pela polícia facilmente. Então, infelizmente, a gente convive com isso. Mas é isso que eu disse, assim, muita gente, eu vejo a alegria das outras pessoas, isso é muito, muito legal, assim. Você tá na feira, então não é assim quando você vai panfletar no show de reggae, que você já sabe que você tá ali jogando com a torcida. Não, você tá na feira, é aleatório. Então você vê a pessoa, você não sabe. Por mais que tenha cara, que a gente vá com o nosso preconceito e fale, esse parece, esse não parece, muitas vezes não é o que parece.
E a pessoa pode ficar puta, inclusive, por você ter confiado que seria. Chegar, legalize, e a pessoa é totalmente contra, ela pode ficar muito nervosa com você. Então, é isso. Eu acho que é uma batalha. Eu acho que quando a gente chegar lá no Congresso, vamos ser hostilizados. Vai ter esses deputados reacionários que vão subir lá para falar coisa da gente. E a gente vai ter que saber transformar isso, levar isso a favor da causa. Excelente. Agora, para encaminhar para o fim, queria pedir que vocês passassem o recado de vocês para os ouvintes, falando por que eles podem confiar o voto em vocês e recomendar o voto em vocês no próximo pleito. Bom, gente, queria muito agradecer ao Cannabis Monitor, é uma baita oportunidade. Ao longo desse processo de campanha, eu também tenho me frustrado muito com portais que falam de cannabis, que tem cannabis no nome, mas que fecham as portas quando é o momento de falar de política. E não tem coisa mais política do que produzir conteúdo sobre cannabis, porque a gente precisa muito se unir. E eu acho que isso é uma das poucas coisas que a gente consegue aprender com o governo Bolsonaro. Eles não têm vergonha de falar, de dizer para quem vão votar, de pedir voto, de espalhar os nomes de quem eles quiserem nos grupos de WhatsApp. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora. Então, eu queria muito agradecer à Monique, ao Santo, ao Raul, que estão aqui com a gente. Meu nome é Maísa Diniz, eu sou candidata a deputada federal aqui em São Paulo. Sou filiada à Rede Sustentabilidade, meu número é 1888. Vou aproveitar também e pedir voto para o tio Ed, meu parceiro, deputado estadual do meu partido, que também é a favor da legalização, que fala sobre isso, que prioriza a cannabis na sua campanha. O número dele é 18420. E cada vez mais a gente precisa defender as nossas ideias. Gente, a gente tem a oportunidade de encher o Congresso Nacional de Mulheres, de trocar 70 cadeiras dos deputados referentes ao estado de São Paulo. A gente não pode perder essa oportunidade e eu fico muito feliz de estar em volta de pessoas tão incríveis, porque eu tenho certeza que nós vamos estar juntos no Congresso Nacional ano que vem. E é isso. Obrigada. Bom, eu queria agradecer ao Gustavo, do Cannabis Monitor, ao Monique Prado, que eu já acompanho há alguns anos aí nas lutas dos grupos do WhatsApp e pelos eventos aí. E agradecer também a Maísa e ao Rafael Santo. Muito bom ver que tem gente ao nosso lado nessa luta, também, né, nas instituições políticas. Não posso deixar de agradecer ao Partido Verde pela legenda desse ano, que não foi fácil, mesmo eu já havendo me candidatado em outras eleições, pela federação que o Partido Verde fez com o PT e com o PCdoB, diminuiu muito o número de candidatos, né? E para alguém conseguir uma vaga sem nunca ter sido vereador, nunca ter sido prefeito, nunca ter tido nenhum cargo, não foi fácil, né? Eu tive essa confirmação bem no próxima convenção do partido, mas eu estou confiante, né, na minha militância, foi isso que fez a diferença, porque desde 2018 eu estou nesse tema incansavelmente, já vinha anteriormente trabalhando com entidades do terceiro setor, né, com eventos esportivos, aí, culturais, e então já tive a oportunidade de estar em contato com a população em diversas oportunidades, né, diversos eventos participativos, então é muito prazeroso a gente poder ouvir as pessoas e auxiliar de alguma forma elas alcançarem seus objetivos, né? E eu aprendi que na política, a ação política só faz sentido quando ela melhora a vida das pessoas, principalmente das mais humildes, que dependem muito do bom funcionamento das políticas públicas, né? E a frase que eu ouvi era: governar é servir, né? Quem não governa para servir não serve para governar. Então fica esse recado para quem busca tá fazendo melhorar a vida das pessoas através de projetos, de ações, do dia a dia, do depoimento pessoal, seja da forma que pode, né? Porque é só assim que a gente vai conseguir desmistificar todo esse preconceito em cima da planta e mostrar para as pessoas aí como ela pode ser útil em diversos setores, toda a versatilidade e como isso vem sendo subestimado aí há muito tempo e vai ser daqui a um tempo até vai dar vergonha, né? Essa história aí nossa que a gente
proibir a planta e as pessoas precisarem buscar no judiciário aí o direito de cultivar uma planta, né, uma flor, e utilizar como quiser para fazer remédio, para fumar, que também todo uso não deixa de ser medicinal, né? Até o ato de cultivar já é uma terapia, né, independente da planta que seja. E da cannabis envolve um amor muito grande, né? Você poder produzir o próprio medicamento não tem preço, né? A gente vê o resultado nisso fazendo efeito na gente, na nossa mãe, no que a gente ama. Então, no dia 2 de outubro, vote Raul Tami, número 4342, e aperte o verde depois, aperte antes e depois. Espero que todos vocês compareçam nas urnas. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz pela oportunidade de poder conhecer vocês também melhor, e contem comigo aí, fico à disposição. Bom, gente, obrigado. Obrigado, Maconhômetro, Monique e Gustavo. Obrigado, Raul, Maísa. Foi um prazeroso aqui à tarde com vocês. E obrigado quem escutou, né? Boa noite, provavelmente é de noite, se você escutou até o final. E eu acho que eu mereço estar lá porque eu posso representar essa parte da sociedade que não tem nenhuma representatividade lá na Câmara, né? Esse povo negro, povo que usa drogas, que não se esconde. E também, então, para finalizar, faço com a Maísa, peço o seu voto, só que no caso no 5042 e aperta o verde depois. E legaliza. É isso, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso papo com a candidata Maísa Diniz, da Rede, e com os candidatos Raul Tami, do PV, e Santo Legaliza, do PSOL. Candidaturas aí comprometidas com a luta antiproibicionista no estado de São Paulo. Muito obrigada aos três por essa troca e boa sorte para vocês nas urnas. Que a gente consiga ampliar cada vez mais as nossas pautas nos espaços institucionais. E muito obrigada a você que nos escutou até aqui. Esse foi o Maconhômetro Política, trazendo para a troca os atores que estão disputando as nossas causas nos espaços da política partidária pelo Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, espalha para geral, compartilha com quem você acha que vai se interessar também e nos ajude a ampliar o debate político sobre a maconha e as drogas no Brasil. Apoie o Maconhômetro e o Cannabis Monitor. Curte, compartilha e, se puder, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. O endereço é apoia.c/cannabismonitor. Eu fico por aqui, um salve para geral e até a próxima entrevista.